E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui é o professor André e hoje a gente vai estar revisando alguns conceitos importantes que nós já estudamos para dar continuidade, beleza? Então, o professor separou aqui uma aula de revisão das orações coordenadas com algumas atividades. Então, basicamente, primeiramente, professor, o que é uma oração coordenada? Fazendo um conceito básico, é aquela independente sintaticamente de um período composto. Ou seja, que o seu sentido não depende de uma outra oração para ter o sentido completo. Período composto é aquele que possui duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos. Além disso, é importante dizer que esse tipo de oração pode ou não ser introduzida por uma conjunção. Se não houver uma conjunção, a gente vai ter o uso de vírgula. Beleza? Qual a classificação dessas orações, professor? São classificadas em assindéticas e sindéticas. Primeiramente, oração coordenada assindética ou oca para facilitar. São aquelas que não possuem conjunções e estão separadas pelo uso de vírgula. Olha o exemplo. Comer uma pizza tem um sentido. Beber um guaraná também tem um sentido. Dormiu logo em seguida também tem outro sentido. Nenhuma oração depende da outra para que produza sentido. Elas produzem sentidos independentes, certo? Quando acontece isso, o período composto vai ser por coordenação. Se não há conjunção, pode matar. Então eu tenho uma oração coordenada assindética. Tem o uso de vírgula? Também. Oração coordenada assindética. Não tem conjunção? Oração coordenada assindética. Então, tanto a oração verde, a oração amarela e a oração rosa, todas são orações coordenadas assindéticas. Agora, professor, e a oração coordenada sindética? É aquela que vai estar acompanhada por uma conjunção. E para classificar cada uma delas depende da ideia empregada pela conjunção. Temos 5 grupos aí, 5 categorias. Quais são? Oração coordenada sindética aditiva. Qual que é a finalidade dela? Transmitir a ideia de sequência ou adicionar um fato ou algum acontecimento. Sempre vai ter uma conjunção aditiva. Quais são as conjunções? E, nem. Olha o exemplo. Paulo escovou os dentes e foi dormir. Então tem duas orações aqui que têm sentidos dependentes. Eu consigo produzir o sentido sem que haja dependência uma da outra. Então, oração em amarelo. Paulo escovou os dentes. Tem alguma conjunção? Não. Tem um sentido completo? Tem. Então, OK. Oração coordenada assindética. Só que E foi dormir. E aí? Tem a conjunção E. Qual que é a ideia que ela transmite? Uma adição. Estou adicionando um acontecimento. Então, essa oração verde vai ser uma oração coordenada sindética aditiva. Perfeito? Próxima oração. Oração coordenada sindética adversativa. É aquela que se opõe àquilo que se declara na primeira oração, ou seja, eu tenho uma oposição. Quais são as conjunções adversativas, professor? Porém, mas, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante. Vamos analisar agora o exemplo. Paulo estudou muito. Tem um sentido aí, não tem? Tem. Agora, tem alguma conjunção nessa oração em amarelo? Não. Não tem conjunção. Oca. Oração verde agora. Entretanto, não obteve sucesso no teste. Ah, professor, estou em dúvida nesse entretanto. O que eu faço? Troca por porém, por mas. Se trocou e fez sentido, pode ter certeza que são ideias opostas. Ele estudou muito. Qual seria a ideia lógica? Que ele passasse no teste, que ele tivesse sucesso. Mas não foi isso que aconteceu. Foi ao contrário. Se foi uma ação contrária, uma oposição, a oração verde aí que tem a conjunção entretanto vai ser uma oração coordenada sindética adversativa. Próximo grupo de oração. Olha lá. Oração coordenada sindética alternativa. É aquela que exclui o conteúdo uma da outra. Está articulado por meio de uma conjunção alternativa, ou pelos pares, quer, quer, já, já, ora, ora. Olha o exemplo. Viajarei de avião. Tem um sentido aí. Vou
fazer a ação de viajar de avião. Mas tem conjunção? Não. Se não tem conjunção, oca. Ou irei de carro. Também tem um sentido aí. Só que, diferente da primeira oração, eu tenho uma conjunção, que é o ou, que está dando uma ideia de alternativa. Ou eu viajo de avião, ou eu vou de carro. Então, uma vai acabar sendo excluída. Eu tenho aí uma escolha. Quando acontece isso, eu tenho a conjunção ou os pares quer, quer, já, já, hora, hora, oração, coordenada sindética, alternativa. Prosseguindo. Oração coordenada sindética conclusiva. O que ela expressa, professor? Uma conclusão ou uma consequência lógica, baseada na primeira oração. Quais são as conjunções conclusivas? Logo, portanto, pois, assim, então, por isso, por conseguinte, de modo que, de forma que, em vista disso. Olha o exemplo. Foi dormir tarde. Tem um sentido? Tem. Tem conjunção? Não. Então, oca, oração coordenada assindética. Por isso chegou atrasado. E aí, professor, esse por isso sempre vai expressar uma conclusão? Vai. Tá com dúvida? Troca por logo. Trocou pelo logo, fez sentido? Você tem uma conclusão. Então, essa oração em verde vai ser uma oração coordenada sindética conclusiva. Olha lá se a gente fizer a troca. Foi dormir tarde, logo chegou atrasado. Fez sentido? Então é uma conclusão. E a última, oração coordenada sindética explicativa. O que ela expressa, professor? Uma explicação para o que é dito na primeira oração. Quais são as conjunções explicativas? Por quê, que, pois. Sempre. Ficou com dúvida? Troca por porquê. Olha o exemplo. Ela estava comemorando. Porque foi aprovada no vestibular. Opa! Então qual é o motivo da comemoração dela? O motivo foi a aprovação no vestibular. Então, na primeira oração em amarelo, tem alguma conjunção? Não. Então ela vai ser uma oração coordenada assindética. Agora, na oração em verde, por que foi aprovada no vestibular? Opa, eu tenho sim. Tem aí o porquê. Esse porquê está dando uma ideia de explicação. Então aí eu tenho uma oração coordenada sindética explicativa. Certo? Então, a gente já conseguiu realizar a revisão. Vamos fazer uma atividade juntos, tá? Primeira atividade, da FAMEMA, Marília. Assinale a alternativa que contém uma coordenativa conclusiva, ou seja, uma oração coordenada sindética conclusiva. Vamos analisar a primeira oração. Sérgio foi um bom filho. Por consequente, será um bom pai. Ah, eu estou com dúvida nessa conjunção, professor. O que a gente faz? Vamos trocar por porquê. Sérgio foi um bom filho. Por que será um bom pai? Tem sentido? Não, não faz sentido, professor. Vamos trocar por logo. Sérgio foi um bom filho. Logo, será um bom pai. E aí? Opa, faz sentido. Então, esse logo não dá uma ideia de conclusão? Então, qual seria a alternativa? Alternativa A. Certo? Agora, pessoal, o professor separou uma tarefinha para vocês. Quero que vocês realizem os exercícios 4 ao número 7, das páginas 10 e 11, daquela apostila fininha, que é o livro de atividade, tá? Também, para a gente trabalhar com a interpretação de texto, o professor separou a última crônica, que é um texto do Fernando Sabino, que é bem curtinho, para que vocês produzam um relato pessoal. Ou seja, para vocês relatarem algo semelhante com o que está ali no texto. Então, para vocês descobrirem, leiam o texto que está no link abaixo, que o professor deixou. E eu quero que vocês escrevam um texto, produzam um texto que tenha a ver com o tema dessa última crônica, tá? Então, basicamente seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham uma ótima semana ou um ótimo final de semana. E logo mais a gente se vê. Até mais.